Vamos à nossa entrevista. A entrevista do dia. A entrevista do dia hoje é com o advogado vitoriense, doutor Rafael Torres, que já é colunista aqui deste programa, está sempre conosco. Seja bem-vindo de volta. Bom dia, doutor. Bom dia, Cristiano Bassan. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. E quer dizer que, mais uma vez, é um grande prazer poder participar deste programa. O prazer é todo nosso. A gente começa, eu convidei o senhor hoje aqui por conta de um questionamento que foi feito, vários no nosso WhatsApp, algumas pessoas reclamando de que um determinado supermercado aqui de nossa cidade, uma grande rede, estaria cobrando pela sacolinha na hora que o consumidor estava passando ali no caixa. E aí, pessoas fizeram vídeos, outros questionaram na internet, e eu pergunto ao senhor, é justo, na verdade, o que diz a lei? O supermercado pode cobrar pela sacola para o consumidor que está lá comprando? Parece um pouquinho estranho, né? Sobretudo no interior, quando o consumidor ele vai comparecer a um estabelecimento e, ao final das suas compras, precisa pagar pela sacola. Mas o que é que acontece? Não há, hoje, nenhuma lei federal regulamentando sobre o assunto. Alguns estados, eles editam leis, eles fazem a criação de leis para poder tratar a respeito dessa matéria. Por exemplo, o Rio de Janeiro, hoje, tem uma lei que prevê a possibilidade da cobrança das sacolas. E isso é com um só objetivo, evitar cada vez mais a degradação ao meio ambiente. Em outro estado, por exemplo, em São Paulo, existe uma outra lei, e nesta lei ela estabelece que somente poderá haver a circulação das sacolas com materiais biodegradáveis. Inclusive, aqui em Recife também há essa lei municipal prevendo nessas mesmas circunstâncias, mas tanto em São Paulo quanto aqui em Recife não prevê nada acerca da proibição ou não da cobrança dessas sacolas. Partindo dessa questão do meio ambiente, o supermercado poderia, por exemplo, dar a opção de... Você tem a opção de adquirir essa sacola aqui e levar os seus produtos, ou ficaria a cargo do consumidor escolher se queria ou não que fosse daquela forma? Poderia ser dessa forma, desse jeito? Assim, o que é que acontece? Se o supermercado, se o estabelecimento, e eu não vou nem me valer de um supermercado em específico, mas qualquer estabelecimento que o consumidor esteja lá, realize as suas compras e, ao final, ele não quiser fazer a aquisição das sacolas, ele tem total direito nesse sentido. Agora, existem dois pontos específicos que precisam ser esclarecidos, Bassan. O que é que o estabelecimento não pode fazer? Por exemplo, ele não pode ter a obtenção de lucros no momento da venda dessas sacolas. Ele tem que fazer o repasse das sacolas com o preço do que recebeu do fornecedor. Tá? Obviamente, com a inserção dos impostos, que são devidos, mas não pode ter a obtenção de lucro. É o primeiro passo. E se o supermercado obtém lucro, é uma prática abusiva, viola o Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor ele pode buscar as reparações pelos os danos que vem sofrendo em razão disso. Outro ponto. O estabelecimento ele também não pode colocar, a partir do momento que ele estabelece, eu vou cobrar pelas sacolas, ele não pode estampar propaganda nas sacolas. Por exemplo, colocar a marca do estabelecimento, colocar outras publicidades, porque se o estabelecimento ele se vale desses pontos, ele vai estar também cometendo práticas abusivas e que são violadoras do Código de Defesa do Consumidor. E aí, mais uma vez, o consumidor ele pode reaver esse seu direito. Um outro ponto, que eu vou até mais além, me permita. O Estado de Pernambuco não tem nenhuma lei, e o Estado de Pernambuco pode criar uma lei suplementando essa matéria, já que não há uma lei federal. Tá? Então, o Estado de Pernambuco não tem uma lei. Pode criar a lei, proibir ou então permitir. O município aqui da Vitória de Santo Antão também pode editar uma lei proibindo ou autorizando essa prática, né? A venda da sacola. Sim. Pode existir uma lei nesse aspecto. O que não pode, obviamente, é ter esses outros pontos que publicidade, obtenção de lucro, não pode existir. Agora, doutor, o consumidor, ele pode, por exemplo, eu vou levar minha sacola de casa, também eu não compro a sua, não. E levar a sacola de casa, pode? Né? Perfeito. É um direito do consumidor. Uhum. Se o supermercado impede essa situação, é mais uma prática abusiva. Uhum. Então, fica esclarecido aí para os nossos ouvintes, né? Não há irregularidade do ponto de vista legal, o supermercado pode fazer essa prática, né? E aí
eu acho que deve ser um valor irrisório. Como o senhor disse, o mercado não pode ter lucro em cima disso, né? Tem que ser cobrado o valor de custo. E aí enfim, o consumidor ele precisa fazer os cálculos e ver se vale a pena isso, se não vale, né? Pois é, é aquilo que eu digo, não é muito normal o consumidor chegar, sobretudo nos interiores, né? Chegar e dizer, ó, para você levar a sua mercadoria, você vai ter que pagar pela sacola. Não é natural essa questão. Estranho por demais. Mas também vale levar em consideração que, embora não exista essa lei, né, regendo essa matéria, existem as condicionantes que eu trouxe aqui. Não pode o estabelecimento colocar marca, porque senão vai ser prática abusiva, não pode ter a obtenção de lucro. Então, existem esses pontos que devem ser observados. Ok. Doutor Rafael Torres, eu já deixo o convite aqui para, na próxima semana, a gente abordar um tema que está muito em discussão no Brasil, que é essa questão da limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso diz uma coisa, daqui a pouco o STF diz outra, e vai e volta, e agora parece que o caldo está engrossando. O Rodrigo Pacheco, né, o Arthur Lira, estão se mobilizando aí, e a pergunta que se faz é até onde vai essa briga, e na próxima semana a gente vai combinar o dia, o senhor vai estar falando sobre esse assunto aqui, tá bom? Estou à disposição, meu amigo Cristiano Bassão, um tema interessantíssimo, um tema que repercute em toda a sociedade, que é importância. Hoje, o que mais vem sendo levado em consideração, o que mais vem em destaque são as atuações do Supremo Tribunal Federal, as atuações do Congresso Nacional, e vamos lá, vamos poder disponibilizar tempo para poder tratar sobre esse tema. Ok, portanto, conversamos com o advogado Dr. Rafael Torres aqui no programa. Vamos girar com a polícia, porque Márcio Souza